você tem todas as soluções. O grande problema é que essas soluções são difíceis de acessar. Elas estão dentro do seu cérebro, mas você muitas vezes não consegue acessar. Então, nós temos aqui no meio, que é alguma coisa que é muito interessante, que é a memória semântica. A memória semântica, ou a semântica, ela simplesmente faz o seguinte: pega a parte do que está recente, que é aquilo que vocês estão aprendendo agora, digamos assim, e gravam, pega aquilo que está na memória de trabalho, que é o que traz os nossos olhos, porque 70% de tudo aquilo que nós vivenciamos advém daquilo que nós enxergamos, né? Então, nós usamos muito o cérebro, e o cérebro ele é utilizado a partir dos olhos. Então, o que vem na memória imediata normalmente vem dos olhos, e aí eu puxo da memória remota, a partir de determinados códigos semânticos, aquilo que eu preciso para poder interagir com o problema. Às vezes eu sou ineficiente em fazer isso daí. Esse é o grande mote. Aí, o que eu tenho aqui? Para poder exemplificar, né? Eu coloquei aqui um quadro do Morph. Isso daqui é a modelagem. Digamos assim que isso daqui seja uma simulação daquilo que acontece dentro do teu cérebro. Todas as vezes que você concebe um modelo para atacar um determinado problema. Então, o que nós vamos ter aqui? Eu tenho o domínio. Todas as vezes que eu penso em alguma coisa, eu tenho que pensar em alguma coisa. Só em alguma coisa. Quantos de nós participou de uma reunião, em algum momento, em que nós saímos com mais problemas do que soluções? Parece que a maioria das reuniões são assim, né? Nós vamos para as reuniões e saímos com mais problemas do que soluções. Por quê? Falha na questão do domínio. Quando você trabalha com a questão de vários domínios ao mesmo tempo, você precisa ter a capacidade de discernir qual é o domínio que pode gerar uma solução ou explicar, pelo menos, um problema. Quando a gente migra de um domínio para o outro, todos os momentos, você não tem foco. Outra situação são os objetos. Quando nós extraímos do macroambiente aquilo que nós precisamos para pensar, ou então nos referenciamos à nossa memória de longo prazo, nós pensamos em objetos. Objetos, podem ver que todo o centro de todos os discursos, eles estão associados a substantivos. Esses substantivos são os objetos que são utilizados para que nós possamos atingir determinado objetivo ou explicar determinada circunstância complexa. Uma outra situação, as memórias. A gente pega lá no eixo de cima, né, as 3 memórias. Eu migro da memória mais recente, que é a memória de trabalho, para a memória de longo prazo, na situação inversa, né, quer dizer, da direita para a esquerda, nunca na situação igual à da escrita, mas é sempre da direita para a esquerda. E de cima para baixo, nós temos aqui um eixo de dominância ou de controlabilidade. Podem ver, todos os discursos com os quais nós ocupamos durante toda a nossa vida, ele tem 3 condições. 3 condições, não mais do que isso. A primeira condição é a seguinte: eu domino. O que significa eu domino? Olha, eu sou capaz de fazer, olha, eu conheço algo que vai derivar disso que for feito. Eu tenho certeza e posso afirmar. Então, a nossa argumentação é sempre assim, né? Ou então, do lado de baixo aqui, olha, que é a próxima memória, a próxima circunstância, que é não dominância, né? Não controlabilidade. Na não controlabilidade, eu digo o seguinte: olha, isso eu não sou capaz de fazer, olha, isso não depende de mim, olha, isso daqui eu tenho certeza que não vai levar a lugar algum. Ou você fala uma coisa ou você fala outra. Ou você está no meio do caminho, que a gente chama de penumbra. Uma situação aqui. Então, essa penumbra aqui é quando você diz: olha, isso pode acontecer, mas eu não tenho certeza. Então, a gente tem 2 circunstâncias que estão presentes em todas as argumentações. Certeza de que sim, certeza de que não e talvez. Então, a modelagem, desde que a gente tenha em mente que seja necessário modelar aquilo que nós pensamos, fazer a gestão depois daquilo que nós pensamos, de fato termos que pensar dessa forma. Aqui, nesse âmbito, nós temos as 3 memórias. Aquilo que está associado a tempo, a gente chama de eixo de temporalidade. Mas não é tempo relógio, é tempo do nosso cérebro. Aquilo que eu faço e resolvo agora, aquilo que serve mais ou menos de fundo para que eu resolva alguma coisa, ou aquilo que é um conhecimento subjacente, que eu vou utilizar para poder resolver um problema. Então, eu tenho 3 memórias. Muito bem. Aí são as memórias, a controlabilidade e as relações de pesos.
Tudo que a gente pensa dentro do contexto cerebral, a gente pensa estruturadamente. Vocês podem ver, ninguém está pensando aí, por exemplo, agora em dados. Dados, aqueles objetos de jogar. Mas está pensando em dados, outras coisas. Informações que agora eu estou passando para vocês, vocês estão compilando. Também ninguém deve estar pensando agora em borboletas azuis, porque, afinal de contas, não teria absolutamente nada a ver com o restante. Como é que eu adivinhei o que vocês não estão pensando? Simples, porque eu direcionei um domínio. Direcionando esse domínio, vocês pensam naquilo que eu quero que vocês pensem. Exceto algumas pessoas que disseram assim para mim, ou disseram endogenamente, eu não aceito pensar nesse domínio. E aí passa a pensar em outras coisas. Isso acontece muitas vezes nas reuniões das quais nós nos ocupamos, não é verdade? Estão vendo por que as coisas não andam? Então, dessa forma, a gente tem o seguinte, esse daí é um frame. Existe uma tecnologia, não vale a pena a gente abordar agora, né? Mesmo porque não daria tempo. Eu tenho aí um frame. Esse frame é um quadro que representa principalmente o seguinte: suponha que eu tivesse uma máquina fotográfica mágica e que eu pudesse tirar foto do cérebro de vocês, daquilo que vocês estão pensando agora. Tirei uma foto. Ela estaria naquele frame. É um quadro. A nossa memória de trabalho é muito pequenininha. Ela comporta pouquíssima informação. É por isso que ela tem que ser dinâmica. E nós nos valemos efetivamente da nossa memória de longo prazo para podermos estruturar aquilo que pensamos. Aqui, por exemplo, eu tenho, veja só como é mais ou menos simples de ler. Suponha que eu tenha feito uma pergunta para alguém e a proposição inicial é a seguinte, ó, como o crediário afeta o orçamento familiar? É simples, né? Eu tenho aqui uma situação controlável e imediata. Se eu controlar, quer dizer, se os meus ganhos eu controlo, afinal de contas eu sou um funcionário assalariado e tenho como controlar um ganho. Então, é por isso que ele é controlável. E é imediato. Resolve o meu problema de pagamento de crediário. Aqui na situação B, né, quer dizer, eu tenho ganhos que influenciam o orçamento familiar. Os ganhos influenciam o orçamento familiar com um Bzinho aqui na ponta. Esse Bzinho é um peso desse vetor. Esse peso desse vetor diz o seguinte, ó, os ganhos influenciam o orçamento familiar, que é uma coisa não controlável, eu não estou conseguindo controlar o meu orçamento familiar, embora ele repercuta muito imediatamente numa situação de falta de possibilidade de pagamento de crediário. Aqui embaixo eu tenho esse cara, né, esse nosso objeto, que faz o seguinte, ele diz o seguinte, ele tem um peso aqui que é de balanceamento. Então, eu tento, na medida do possível, balancear o orçamento familiar com ganhos. Balancear significa, de fato, nivelar, como se fosse uma balança. Pensem bem, nós só pensamos de duas formas, ou essas duas formas, pelo menos, são as mais relevantes. Mais dois códigos. Primeiro código, eu penso no seguinte, olha, eu preciso aprender o suficiente para poder me comunicar em inglês. Então, você está tentando balancear aquilo que você julga, seu julgamento inicial, com aquilo que você quer ser. Quando você chegar naquilo, talvez você queira galgar mais um degrau. Talvez você se contente com aquilo. É mais ou menos assim, eu preciso subir 5% do faturamento da minha empresa em 5 anos. Muito bem, quando você chegar a 5%, maravilha, você resolveu o problema do faturamento da tua empresa. Isso é uma propriedade de balanceamento. Ou então de reforço, quando você tenta motivar a sua equipe de trabalho. Quanto mais motivados, melhor. Quanto menos motivados, pior. Então, essa situação de progressão ou regressão também é uma situação contida dentro dos nossos modelos mentais. O R aqui, ó, é isso que quer dizer de reforço. Reforço não no sentido de ser somente uma situação benéfica, eventualmente uma situação maléfica. Aqui, por exemplo, os gastos, eles influenciam os ganhos numa situação de reforço. Quer dizer, na medida em que eu gasto, eu preciso ganhar mais, cada vez mais, para fomentar aqueles meus gastos anteriores. Então, eu tenho que ganhar mais. Então, o sentido de ter gasto demais me posiciona da seguinte forma, ou eu peço um aumento, ou eu migro de emprego, ou eu vou ser horista e trabalhar o máximo de horas possível para ganhar cada vez mais. Essa é uma forma que eu encontrei de trazer para vocês um modelo daquilo que a gente pensa, uma grande parte de nós pensa isso daí, pelo menos uma vez na vida, tá? Ou sempre, mas é dessa forma que normalmente a gente consegue trabalhar as questões cerebrais. Quer dizer, eu consegui tirar uma foto
do pensamento de uma pessoa sobre um domínio num determinado momento. É isso que Moff faz. E aí eu tenho uma exemplificação, né? Uma exemplificação para a gente não se delongar muito. Veja só, aqui eu tenho um texto, eu achei que seria muito mais interessante do que pegar uma pessoa falando. Mas pensem numa pessoa falando o seguinte discurso, olha só, todas as vezes que sinto necessidade por um cigarro, eu não sou fumante, talvez alguns de vocês que talvez sejam, possam entender mais o que essa pessoa falou aqui. Ó. Todas as vezes que sinto necessidade de um cigarro, me pergunto, por que motivo? Tenho certeza que posso começar um tratamento o mais rápido possível. Eu não sei quantos maços de cigarro já fumei, tudo que sei é que a única forma de aliviar o estresse que não consigo controlar, talvez, se o estresse estivesse sob controle, eu reduziria essa necessidade de fumar. Nós temos uma situação problemática. E eu defini um domínio. Vamos conversar sobre tabagismo. Está implícito, né? Aí o que eu faço? Eu tenho que tirar todos os objetos desse processo. Os objetos, eles são sintagmas, são pequenas redes que representam uma referência para esse texto ou para uma determinada argumentação verbal proferida por algum indivíduo, que a gente vai chamar agora de agente. Então, o agente colocou aquilo. E aí, o primeiro passo é extrair da argumentação do agente as condições para que a gente possa se referenciar depois. Ou seja, pequenas redes de texto, né, que a gente faz a extração, cujo centro normalmente são substantivos. Então, eu tenho aí, necessidade por um cigarro está lá embaixo, foi posicionada aqui. Ó. Posicionada aqui por quê? Porque você tem certeza de alguma coisa, então ela está numa situação, aliás, tem incerteza de alguma coisa, né? Todas as vezes que sinto necessidade por um cigarro, me pergunto, por que motivo? Porque motivo representa a sua incapacidade de determinar qual é o objetivo de você estar fumando, e por aí vai. Eu tenho um outro posicionamento aqui, ó, um tratamento, que posiciona, eu sei que sou capaz de fazer um tratamento, e esse tratamento resolveria um problema, embora não esteja fazendo agora, mas eu sei que eu sou capaz, então eu controlo, é por isso que está na controlabilidade. Aí eu tenho mais um que está lá no meio, olha, maços de cigarros já fumados. Esses maços de cigarros já fumados, eles estão num contexto de penumbra. Eu não sei quanto eu já fumei. Talvez isso daí represente uma situação já vivida que me posicione como sendo necessário eu continuar fumando, e por aí vai. E por fim, né, quase por fim, o alívio do estresse, que eu tenho lá com uma situação de fundo, é por isso que ele se posiciona na memória lá de fundo, e eu tenho uma falta de governabilidade ou de controlabilidade sobre ele. E aí eu tenho esses 4 objetos que eu extraí de um texto ou de uma argumentação, coloquei no meu frame. Depois disso, eu vou ter que fazer as associações. Existem regras para todas essas circunstâncias, existem regras que estão dentro do software. Não vale a pena a gente discorrer sobre elas nesse momento. Mas o segundo passo, depois da extração, é fazer a associação. Eu chamo a atenção de vocês o seguinte, ninguém pensa em nada avulso. Tudo está estruturado dentro do cérebro. Se não estiver estruturado, vale a pena excluir, porque não vai fazer parte da sua argumentação. Aqui, ó, eu tenho o frame resultante. Então, eu leio mais ou menos assim, né? Eu tenho um vínculo de reforço do tratamento e um vínculo de balanceamento da necessidade. Então, eu imagino